vamos falar com ele, já que o relator está nos estúdios da CNN lá em Brasília. Deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado por nos visitar aqui na CNN. Começo a nossa conversa perguntando quando o texto final deve ser finalmente apresentado. Deputado, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, Naka, Daniel. Estava com saudade de estar aqui no estúdio falando para vocês e a todos que nos assistem na CNN. Na verdade, Naka, os textos estão prontos. O principal, todo o conjunto de propostas que foi discutido no grupo de trabalho, que foi composto por 17 parlamentares de todos os partidos da casa. Então, assim, as propostas estão prontas, mas o que foi a estratégia e a determinação do presidente Hugo Motta, junto com os principais líderes, né, e até em acordo também com o governo, é que nós apresentássemos os textos, né, discutíssemos os textos com a bancada, para que a proposta fosse mais abraçada pelos partidos, recebesse a contribuição dos parlamentares, das suas bancadas, das suas visões. Eu tenho feito reuniões também com muitas frentes parlamentares. Então, assim, para que o texto ganhe mais tração, para que, na medida que a gente apresente, a gente possa até estudar numa concertação política, nós podermos adiantar processos legislativos e ter a possibilidade de chegar ao plenário uma proposta amadurecida e pronta para ser votada e aprovada na Câmara dos Deputados. Então, assim, o trabalho intenso, perdoa até um pouquinho do atraso aqui no programa, eu estava justamente em reunião com a bancada da Federação, União Brasil e PP. Antes, tive reunião com a bancada do PT, estive com a bancada do meu próprio partido. Tem uma série de reuniões, de agendas com as bancadas marcadas na próxima semana. Então, todo esse trabalho, toda essa sabatina, né, toda essa testagem do texto e das propostas nas bancadas é a parte desse protocolo que a gente deve seguir, desse caminho que a gente deve seguir para ter um bom texto para ser aprovado no parlamento. E eu quero adiantar aqui, Daniel e Naka, a recepção tem sido bastante positiva em relação ao texto, seja em encontros com o governo, com partidos de esquerda, seja com partidos de centro, partidos mais alinhados a uma visão mais liberal, partidos de direita. Então, eu acredito que o texto está conseguindo avançar bem, muito diferente do que foi aqui, todo aquele passado, né, de discussões, de interdição do debate da reforma administrativa. Daniel Richner, por favor. Deputado, o senhor já disse que serão 70 propostas, ou em torno de 70 propostas ali dentro desses textos dos projetos da reforma administrativa. Não seria aqui o caso de listar 70 propostas, mas se a gente for pegar ali, destacar 2 ou 3 que o senhor percebe que tem mais apoio, mais consenso, que não vão gerar briga, quais a gente poderia destacar? Depois eu queria entrar também naquelas que são mais difíceis, mas quais que já têm, digamos, um certo amparo e apoio entre seus colegas? Olha, se vocês quiserem discutir as 70 propostas aqui, eu posso ficar 2 horas no ar aqui falando com o maior prazer, seria uma honra. E tem muita proposta interessante, tá? Mas dizer para você, Daniel, vamos lá, só me permite um pouquinho mais extensa a minha resposta, é o seguinte, porque é importante entender a lógica da reforma, né? Para dizer essas propostas, é importante situar ela. A proposta tem 4 eixos, a reforma administrativa. O primeiro eixo, governança e gestão. O segundo, transformação digital. O outro, RH público, que envolve muito o servidor e as formas de contratação. E um terceiro, que é a questão dos privilégios na elite dos poderes, né? Então, nesse primeiro trecho, gestão, governança, estratégia, eu destacaria 2, 3 propostas. A primeira delas todo o cargo, todo chefe de governo que ganha uma eleição, um prefeito, um governador, o presidente da República, o que ele tem que fazer quando ele registra a candidatura? Ele tem que ter ali um plano de governo. Só que aquele plano de governo não é um conjunto de ideias, né? O que a gente vai exigir?
que todo chefe de governo, assim ganhar a eleição, ele em 180 dias, né, depois de ouvir Fazenda, obras, planejamento, enfim, os órgãos, quem está com a mão na massa ali no serviço público, em 180 dias ele apresente um plano dos seus 4 anos de governo, mais consequente, objetivo, com indicadores, com metas. Isso é absolutamente saudável e nós queremos tornar isso obrigatório para que todo chefe de governo faça isso. Por que essa proposta ela é fundamental para você estruturar todo uma cultura, medidas de meritocracia na gestão pública. Permitir, por exemplo, que equipes, secretarias, órgãos que batam metas de indicadores que foram ali pactuados possam receber 13º, 14º salário. Isso com base em todo esse modelo de incentivos vinculados ao mérito, que é muito importante no serviço público. A gente acredita muito que por exemplo, essas 2 medidas, o planejamento estratégico, a criação do bônus de resultado, vai atacar o coração da produtividade da administração pública. É muito importante isso. A produtividade é algo que atravanca o crescimento brasileiro e a produtividade no setor público, então, maior ainda, porque há sim uma ineficiência grande do setor público. Então, criar esses incentivos são fundamentais para que a gente possa fazer o Brasil avançar. Uma outra medida também importante nesse eixo é a correção de problemas no orçamento. A gente está trazendo um modelo, por exemplo, um modelo inglês que se chama, em inglês, Spend Review, que na verdade é um plano de revisão de despesas anual, para que você possa realocar melhor a despesa e até gerar economia. É também uma das propostas importantes que nós estamos trazendo nesse eixo de governança, estratégia e gestão. Tem outro eixo, transformação digital. Sem oferecer melhores serviços, com toda a oportunidade que a tecnologia nos dá, a gente não pode fazer um Estado mais eficiente. Então, por exemplo, o ato digital. Todo ato público tem que ser digital e rastreável. É uma medida nesse eixo de transformação digital. Por exemplo, a gente vai criar um ambiente de maior inovação no serviço público. Olha a quantidade de boas inovações que a gente tem na administração pública, o Pix, o GovBR, e isso foi criado a partir de laboratórios de inovação dentro do serviço público. A gente tem que incentivar ainda mais que a tentativa e erro, que é um mecanismo clássico da inovação, se erra muito para poder acertar e mudar, né? Assim foi com as grandes soluções de tecnologia. A gente precisa incentivar isso, tirar o peso desse erro consequente, desse erro responsável na administração pública. Então, isso está no universo digital. Eu destacaria, por exemplo, nesse eixo de recursos humanos, nós estamos criando uma medida, Daniel e Naca, que eu acredito que vai combater, sim, o governo tem tanto falado isso, o andar de cima e o andar de baixo. Existem profundas desigualdades nos serviços públicos salariais e você tem uma tabela de remuneração única para os entes. O governo federal tem uma única tabela, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 1.200.000 funcionários no Serviço Público Federal e tem uma tabela única. Todo mundo está ali, o presidente da República e o funcionário mais humilde do Serviço Público Federal. Em Portugal, por exemplo, é uma tabela para todo o Estado, mas Portugal é um pouco menor, né? É um Estado nacional, então a gente está criando a tabela remuneratória nacional, nos entes também, no meu estado do Rio de Janeiro, vai ter que ter uma tabela única para todo mundo. Engenheiros e arquitetos que têm uma tabela vão ter que estar juntos numa tabela padronizada. Por exemplo, médicos e veterinários, todo mundo numa tabela única, o governador do estado, o juiz, né, a professora, o gari. Então, essa é talvez uma das medidas de maior transparência, de maior combate à desigualdade no serviço público brasileiro, é a tabela remuneratória. Nós vamos ter também o disciplinamento das contratações temporárias. É uma bagunça no Brasil hoje, as contratações temporárias. Vamos criar uma disciplina nacional. Assim, tem muitas medidas aqui, como eu disse, eu poderia ficar falando 2 horas aqui das medidas, mas essas são medidas importantes. Perdão, do 4º eixo, eu falei 4 eixos, né? Eu falei governança, falei transformação digital, falei da RH público, mas não falei dos privilégios. Né? Privilégios é importante. Uma das medidas que já está aí na imprensa, nós temos um conjunto de cerca de 30 mil servidores públicos que tem 60 dias de férias, diferente dos outros 99%, dos outros 12 milhões de servidores públicos e de todos os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Imagina, então, aqueles que nem carteira assinada têm, né? Você
você imaginar que tem um conjunto de 30 mil servidores que tem 60 dias de férias e alguns até gozam de recesso também. Então, você unificar isso, você trazer todo mundo para 30 dias de férias, eu acredito que é algo justo, né? Não é, ninguém vai não vai ter um ferimento de direito por causa disso. Então, assim, é uma das medidas que combate que está nesse eixo dos privilégios. Uma outra é disciplinar verbas indenizatórias, né? Um abuso grande em verbas indenizatórias que, na verdade, viram remuneratórias e que aumentam muito, extrapolam o teto e sequer pagam imposto de renda. Então, essa também é um outro eixo dos privilégios. Eu vou parar de falar aqui, Naka, senão... Relator, eu queria... são ideias absolutamente interessantíssimas, porque, de fato, modernizam a máquina. Aí eu tenho uma pergunta específica sobre uma das propostas aqui que o senhor trouxe para a gente, dessa lista de 70. Ter uma tabela remuneratória nacional ou estadual, eventualmente, não pode gerar o mesmo problema que a gente tem hoje, por exemplo, no interior do Brasil ou nas grandes periferias, onde é muito difícil levar médicos que preferem trabalhar nas cidades centrais, nas maiores cidades ou nos bairros mais centrais e deixam de escolher nos concursos públicos os hospitais mais distantes, as localidades mais distantes. E aí aproveito para emendar a pergunta que o Kitchener fez e o senhor não respondeu. Quais os pontos da briga? Onde oposição e governo não concordam? Vamos lá, a tabela remuneratória ela não vai reduzir o salário dos servidores, ela não vai impedir que o município possa remunerar melhor um médico, um professor. O que vai dizer é o seguinte, cada ente vai ter a sua tabela, ou até mesmo entes consociados. Por exemplo, o governo federal vai ter a sua tabela, um estado vai ter a sua tabela e municípios, o município pode ter a sua tabela unificada, padronizada, ou ele pode consorciar isso com outros municípios, ter uma mesma tabela. Mas por que não vai reduzir o salário? Porque ela é um padrão. Por exemplo, você pode definir uma tabela remuneratória, Naka, que seja de 1 a 20, por exemplo, ou 1 a 50, por exemplo. E você entende que o médico, aquela tabela remuneratória que começa com salário mínimo e termina, por exemplo, no teto, né, dos 46 mil reais, que é do STF, você pode ter ali, você pode definir que os médicos concursados no meu município estão no nível 5 até o nível 15, até o nível 25, Sim, por exemplo. Há uma gradação então, dentro do... É uma gradação. Isso não vai impedir você remunerar mais e remunerar melhor. Quanto à questão que o Daniel colocou sobre as propostas que têm mais resistência, por exemplo, em relação ao governo, né? Tem são muito poucas divergências. Imagina, nós tínhamos na história recente a PEC 32, que era manifestação, brigas, né? Discussões, interdição da proposta. O que a gente está falando aqui é de sutis diferenças que estão acontecendo. Por exemplo, uma delas com o governo é em relação ao concurso estatutário por prazo determinado que a gente está criando. O que é isso? É a possibilidade de você ter um servidor com vínculo estatutário, gozando de praticamente todos os direitos de um servidor estatutário, a estabilidade, os benefícios previdenciários no período que ele está estatutário, a proteção, enfim, tudo durante esse período, mas ele foi concursado por um serviço que, por exemplo, a gente sabe que no futuro vai acabar. Quer um exemplo, Daniel? Um auditor fiscal do ISS. A reforma tributária acabou com praticamente com toda a responsabilidade nas cidades, de ter grande volume de auditores fiscais para fiscalizar, para arrecadar ISS, porque agora é tudo federal. Então, o que acontece? Mas a gente tem um período da transição, que ela se conclui em 2033. Até lá, você pode ter a contínua necessidade de auditores fiscais do ISS, né, e não precisar ter um concurso para que esse auditor fique 70 anos na folha do serviço público, mas que durante 10 anos para cumprir aquela tarefa. Isso vai ser em casos extraordinários, não vai ultrapassar 10% do total da carreira. Então a gente fez já uma série de ajustes, até em conversa com o governo federal, que está diminuindo essa resistência. Mas você imagina, nós não estamos falando de acabar com a estabilidade do servidor, que era algo que impediu o avanço dessa reforma. Nós estamos discutindo aqui uma modalidade de vínculo
que é absolutamente saudável, que não vai ferir estabilidade e que está reduzindo a resistência, mas tem ainda alguns no governo que têm dificuldade com essa proposta. Então, do campo dos privilégios, por exemplo, qualquer coisa que você fala, por exemplo, até mesmo redução de férias, o que parece assim impensável, você tem algumas resistências, tem resistência na questão das verbas remuneratórias. Esses são pontos que a gente tem mapeado que vão oferecer esse tipo de resistência até o projeto chegar no plenário, e quando o projeto estiver no plenário para voto, são pontos polêmicos. Relator, Richtner, infelizmente a gente não tem mais tempo, assim, a gente está estouradaço aqui no tempo. Relator, ainda a gente tem muita história para conversar com o senhor, convidaremos muitas outras vezes, não prometo as 2 horas para falar dos 70 pontos, mas a gente volta a falar sobre esse assunto. Relator, obrigado de verdade pela conversa, peço desculpas pela indelicadeza aqui de interromper a conversa, agradeço também a Daniel Richtner, mas infelizmente o tempo estourou aqui. Obrigado pela conversa. Boa noite. Daniel, muito obrigado, um prazer, estou sempre à disposição. Até logo.